Olá, eu sou o estudante Alex Rodrigues, bem-vindos e bem-vindas para essa apresentação do fórum número 3, módulo 2 do nosso curso de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, na qual trago a apresentação do trabalho A Importância da Linguagem na Construção dos Processos Psicológicos Superiores e na Construção dos Conceitos Científicos. Pertenço à turma 20 do respectivo curso. Bom, toda vez quando a gente fala de linguagem, a linguagem não é apenas algo no sentido de comunicativo, ela não é apenas uma forma de expressar pensamentos já formados por meio do processo da comunicação, mas ela vai além disso, ela é um meio no qual o pensamento se estrutura. Ela é uma ferramenta essencial para a construção do pensamento humano e desempenha um papel central no desenvolvimento psicológico. E quando a gente fala desse papel central do pensamento, do desenvolvimento psicológico, a gente inclui nessa ideia Vygotsky, no qual este propõe que o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento psicológico propriamente dito, ele é inseparável da linguagem. Sem a linguagem não é possível fazer um desenvolvimento cognitivo de forma ampla e de forma adequada, especialmente quando se trata de uma linguagem, uma comunicação social. Isso é o que nós podemos chamar, em alguns estudos, do pensamento social de linguagem que Vygotsky propõe, ou também chamada de psicologia histórico-cultural, que é por meio da comunicação entre as pessoas que se desenvolve a linguagem de forma afetiva, na qual colabora para o desenvolvimento cognitivo, que vai aprofundar o estudo histórico do indivíduo. E na teoria essa teoria de Vygotsky, que é usada como base, ele sendo um dos principais teóricos que destacam a função social na linguagem do desenvolvimento psicológico, ele argumenta que o pensamento surge inicialmente como uma atividade social, só depois se torna uma atividade interna e individual. É como eu falei anteriormente acerca da psicologia histórico-cultural. Isso é o que nós chamamos, de psicologia histórico-cultural. Portanto, o foco da apresentação é analisar como a linguagem atua na constituição das funções psíquicas superiores, como o pensamento reflexivo, e no desenvolvimento de conceitos científicos, especialmente no contexto escolar. Bom, a gente partindo dessa ideia acerca da psicologia cultural, a gente vai também para um outro ponto, que é chamado de processos psicológicos superiores, ou que processo psicológico superior no singular. Mas o que vem a ser o processo psicológico superior? São funções psicológicas, isso para Vygotsky é óbvio, é tudo usando na ideia de Vygotsky, nos postulados de Vygotsky. São funções psicológicas adquiridas no processo de desenvolvimento histórico-social, histórico-cultural do indivíduo. Elas diferem dos pensamentos psicológicos elementares. Nós chamamos também de funções psicológicas e funções biológicas. Os PPPs, como assim dito, são adquiridos socialmente e mediados por instrumentos e signos. Aí, quais são esses signos que nós podemos dizer? Pensamento abstrato, memória lógica, atenção voluntária e etc. Mas o especial, o que mais tem importância, relevância, é a linguagem. Sem ela, como falei na parte anterior, não é possível ter uma formação de linguagem de forma adequada que vá contribuir para a formação histórico-cultural do indivíduo. E o processo
mediados culturalmente, isto é, não nascemos, eles não são inatos, esses processos eles não são inatos, nem ocorrem de forma espontânea. Eles se desenvolvem por meio das interações sociais e são mediadas por instrumentos simbólicos, como agora falei, como a linguagem, a escrita, a numeração, que transformam os processos naturais em processos superiores. Esses processos psicológicos superiores, eles se desenvolvem por meio de interações sociais. O desenvolvimento humano é, antes de tudo, social. E Vygotsky aponta que em toda função psicológica aparece, primeiro, em nível interpsicológico, entre pessoas, para depois se tornar intrapsicológico, isto é, por meio do contato social é que é possível fazer com que a linguagem, é possível fazer com que a função psicológica se internalize no indivíduo e construa pensamentos e a sua própria história. A linguagem como mediador é um outro ponto que a gente pode destacar aqui nessa apresentação. Quando falamos a linguagem, melhor dizendo, é o principal instrumento de mediação simbólica na perspectiva vygotskiana. Quando falamos em mediação, estamos nos referindo ao papel que estes signos, agora falados, como palavras, números, imagens, têm ao intermediar em relação ao sujeito com o mundo. No início do desenvolvimento, a criança utiliza uma linguagem de forma externa, como fala social. Com o tempo, essa linguagem é interiorizada e se transforma em linguagem interna. Isso aí são os tipos de linguagem externa e linguagem interna. Que, por sua vez, se torna base para o pensamento reflexivo, a organização da memória e a regulação do comportamento. Então, vejam que, através desse uso dos símbolos, é permitido que a criança, no caso, já voltando para a educação, ela utilize para a formação de seu pensamento, ao mesmo tempo, através da mediação de uma pessoa, de um adulto, de forma social, para que, em seguida, ela internalize aquela interação, ela entre no indivíduo, ela entre no pensamento do indivíduo e forma a sua forma de poder ver o mundo, sua forma de poder ter contato com a realidade. E essa fala, essa interação social, essa interação externa entre a criança e o indivíduo, no caso pode ser o pai, a mãe ou qualquer outra pessoa no qual seja por ela responsável, ela se torna, ela é interiorizada de forma verbal, para que isso seja construído de forma adequada e eficiente na criança. A formação dos PPPs com apoio de linguagem. A linguagem é o que transforma as funções naturais em funções psicológicas superiores. Por exemplo, uma criança pode inicialmente se lembrar de algo de forma involuntária, mas ao aprender a usar palavras e estratégias de forma memorável, como uma lista, por exemplo, ela passa a exercer controle consciente sobre a sua memória. O mesmo vale para a atenção e o pensamento. Esse processo ocorre dentro da chamada zona de desenvolvimento proximal, um conceito que é fundamentado por Vygotsky. A zona de desenvolvimento proximal representa um espaço entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que consegue realizar com o auxílio de outra pessoa. Como agora falei no ponto anterior, seja por um adulto, um professor ou um colega mais experiente, e seja por ela responsável. E esse auxílio, esse diálogo, ele ocorre fundamentalmente nos meios da linguagem, ou seja, a mediação linguística possibilita que a criança avance em seu desenvolvimento psicológico. Então,
Vejam que a linguagem ela é fundamental na formação dos processos psicológicos, né? Dos processos dos processos psicológicos superiores, né? Então vejam a importância, a essência da linguagem. E sem ela, a criança ela não pode, ela não deve, ela não pode se desenvolver de forma autônoma, né? Portanto, tem que haver algo que seja externo, um fator externo, um fator externo que seja colaborador para que a criança ela tenha o desenvolvimento de seu pensamento, a parte exterior, a posterior, quero dizer, de forma autônoma e segura, né? Que seja necessário para a construção do seu pensamento. Outra ideia importante que a gente traz nessa apresentação é sobre os conceitos espontâneos e os conceitos científicos que Vygotsky trabalha. Vygotsky também distingue dois tipos de conceitos que se formam ao longo do desenvolvimento por meio da linguagem: os espontâneos e os científicos. O que seriam os conceitos espontâneos? São aqueles adquiridos pela experiência cotidiana, como aprender o que é quente ou frio ao sentir na pele. Já os científicos são constituídos sistematicamente por base no ensino formal e na linguagem acadêmica, que a gente aprende ao longo do tempo na escola, né? Por exemplo, uma criança pode saber de forma espontânea que uma pedra é pesada, mas o conceito científico de peso envolve abstrações, fórmulas e relações com outros conceitos, como massa e gravidade. Isto é, algo que é aprendido de forma superficial em seu cotidiano, ela pode ser aprendida, pode ser ampliado numa academia, na escola, que vem para colaborar, para dar ênfase, para maximizar o pensamento no qual ela aprende no seu dia a dia. Ambos os tipos de conceitos são importantes e se influenciam mutuamente. No entanto, apenas os conceitos científicos permitem o avanço do pensamento teórico e generalizado. Como agora falei, o científico ele vem para colaborar, mas ele vem para maximizar, ele vem para aprimorar, para desenvolver o pensamento. E claro, como eu disse, é aí também que a linguagem ela também atua nessa ideia, né, dos conceitos espontâneos e conceitos científicos. A linguagem ela tem um papel central na construção dos conceitos científicos, como agora foi falado no slide anterior. E por meio dela, quero dizer, que os alunos têm acesso a conhecimentos sistematizados, a lógica dos conteúdos escolares e aos modos de pensar próprios de cada disciplina. A linguagem científica exige abstração, precisão e raciocínio lógico. É diferente da linguagem cotidiana, como a gente agora fez a distinção dos conceitos científicos e dos conceitos espontâneos, como agora a gente falou agora há pouco, né? É diferente da linguagem cotidiana, porque organiza o conhecimento de forma hierárquica e conceitual. Assim, a linguagem da escola, quando bem sucedida, quando bem mediada, permite ao aluno compreender relações complexas, construir argumentos, formular hipóteses e desenvolver o pensamento crítico. Sem a linguagem, sem essa comunicação, não é possível avançar da experiência empírica para o pensamento teórico. Então vejam que a linguagem também tem essa ideia, né? Vejam que o que Vygotsky ele fala anteriormente tem sentido. A partir do exterior se cria-se o interior, né? E desenvolve-se o interior, vai se formando o interior, né? E
Outra coisa também importante também da gente apresentar é a questão da interação linguagem, cognição e cultura. Toda essa perspectiva que a gente acabou de aprender anteriormente nos mostra que o desenvolvimento psicológico não é apenas um fenômeno individual, isto é, mas essencialmente social e cultural. Ela é, no caso, a linguagem, que é o principal ator que faz parte dessa ideia, ela articula o pensamento, as ideias e a cultura. Ao mesmo tempo, a linguagem não apenas expressa ideias, mas constrói os próprios modos de pensar do indivíduo. A linguagem é o que conecta o sujeito ao mundo, à cultura e ao conhecimento. Através dela, a criança se apropria de instrumentos simbólicos produzidos historicamente pela humanidade e passa a operar mentalmente com eles. Para Vygotsky, como agora falei, o desenvolvimento ocorre primeiro nas relações sociais e só depois ele é internalizado. Isso muda a perspectiva tradicional do desenvolvimento, como algo individual e linear. E é isso que tem uma implicação direta na educação. O ensino que teoriza a linguagem, por meio do diálogo, da leitura, da escrita, ele favorece o desenvolvimento integral do estudante. A valorização da linguagem, do diálogo, da leitura é fundamental para o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores e dos conceitos científicos. Então vejam que a importância da linguagem é essencial para o desenvolvimento de mentes, o desenvolvimento do ensino, né? E também o desenvolvimento das formas de pensar. É necessário ter algo fora, no caso externo, para poder construir ideias de forma interna e individualizada. Como considerações finais para essa apresentação, mesmo que um pouco longa, né? Mas é essencialmente trazer essas ideias, trazer esses viés para ser bem claro a nossa apresentação. A linguagem é um elemento estruturante do desenvolvimento humano. Ela não apenas facilita a comunicação, mas também transforma a maneira como pensamos, aprendemos e interagimos com o mundo. Foi por meio dela que a humanidade criou a ciência, a filosofia, a matemática e a arte. E é por meio dela que cada indivíduo tem acesso ao patrimônio cultural. Sem a linguagem não há interiorização das práticas culturais. Portanto, não há desenvolvimento psicológico superior. A linguagem, ela estrutura a consciência humana. Ela é essencial para termos comunicação e também construirmos ideias de saber. Os processos psicológicos superiores e o conceito científico só se desenvolvem plenamente com base na linguagem e na interação social. Portanto, é fundamental que a educação reconheça e valorize o papel da linguagem por meio da formação do pensamento e da consciência. Isto é, ensinar com foco no que é realmente de forma comunicativa, por meio do diálogo, da escuta e da mediação, promovendo o desenvolvimento e integrando o sujeito à sua sociedade, à sua realidade. Bem, é isso que eu tinha para apresentar. Desculpe se por acaso eu passei um pouco do tempo, mas é fundamental trazer esses temas, trazer essas ideias de forma complementar, de forma ampla e de forma que seja compreensível para o nosso debate e o nosso curso. É isso. Muito obrigado pelo tempo disponibilizado.